Olá, sejam muito bem-vindos à Hack and Roll Academy. Eu me chamo Maicon Vitali e hoje estamos dando início à série sobre engenharia reversa de aplicações Android. Portanto, puxe uma cadeira, tire o seu chapéu e lembre-se, hacker, hackeia. Gostaria de aproveitar e pedir para você deixar aquele seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acredita que também têm interesse nessa área e que possa ajudar elas. Dessa forma a gente consegue disseminar esse conhecimento e fazer com que o canal cresça. Como apresentado no vídeo anterior, nós estamos iniciando uma série de apresentações e eu decidi separar essa palestra em algumas partes para que possamos olhar de maneira mais detalhada e de maneira mais dinâmica cada uma delas. E a primeira parte que nós vamos apresentar é sobre os fundamentos de uma aplicação Android, quais são os componentes, de que ele é feito e como é que é composto, por exemplo, o Android Manifest, que é o arquivo principal que nós temos que define a estrutura da nossa aplicação. Então, vamos lá. Bom, eu preparei uma apresentação, então vamos lá mostrar cada uma das partes. Eu estou indo bem direto ao assunto. A primeira coisa que nós vamos falar são os componentes de uma aplicação Android, ou seja, de que uma aplicação Android basicamente é composto. E aí nós podemos falar de 4 componentes principais. O primeiro componente que nós temos são as activities. Para quem já programou em alguma outra linguagem, a Activity, na verdade, é simplesmente um ponto de interação com o usuário. É o que nós chamamos de formulários, onde você tem a caixa de texto, onde você tem os botões e você desenha as interfaces para poder interagir com o usuário. Por exemplo, se você tem uma aplicação para leitura de e-mail, essa aplicação ela vai ter uma Activity para poder listar os e-mails que você recebeu. Ela vai ter, por exemplo, uma outra Activity que é para quando você abre aquele e-mail que você recebeu, você abriu o e-mail, você vai acessar o conteúdo dele, aquilo é outra activity. E quando você for escrever o e-mail, responder o e-mail, também é uma outra activity. Praticamente a activity é simplesmente uma interface com o usuário. O outro componente que nós temos na aplicação Android são os serviços. Os serviços eles são semelhantes aos activities, porém ele não tem uma interface com o usuário e ele executa geralmente em background. Ou seja, quando você coloca a aplicação em background, aquela funcionalidade que você implementou em forma de serviço, ela pode continuar executando. O terceiro componente que nós temos são os Content Providers. Na verdade, é simplesmente um storage que você consegue criar e acessar ele através de recursos internos da linguagem. É como se fosse um armazenamento, semelhante a uma base de dados ou alguma coisa assim. No futuro a gente vai ver isso com mais calma e vamos ver quais são os grandes problemas que nós temos na implementação de Content Providers na aplicação. E o outro elemento que nós temos são os Broadcast Receivers, que são componentes que você desenvolve na sua aplicação de forma que ele vai interagir com o sistema. Por exemplo, você quer que sempre que chegar um SMS, o sistema notifique a sua aplicação. Nesse caso, você implementa um Broadcast Receiver e você utiliza isso para tratar os SMS que chegam na aplicação. Mas é claro que a sua aplicação tem que solicitar permissão para fazer isso. Por isso que nós entramos no arquivo Manifest. O arquivo Manifest é o arquivo principal que tem na aplicação Android, ele fica na raiz do pacote que você tem. Ele descreve praticamente tudo que sua aplicação vai ter, e se ele não descrever, ele faz referência a alguma coisa que a sua aplicação vai ter. Eu separei o Manifest em algumas partes. Por exemplo, a primeira das partes que ele contém, que é a primeira parte que você vê, são os dados, são as informações da aplicação. Por exemplo, qual que é o nome da aplicação, qual que é a versão que ela usa, qual que é a versão do SDK que ela foi feita, qual que é a versão mínima do SDK que essa aplicação ela pode executar. Vamos supor, às vezes nós temos um sistema um pouco desatualizado e algumas aplicações não executam. Por quê? Porque a aplicação ela foi gerada para executar somente em plataformas que possuem um SDK maior do que uma versão específica. E a aplicação também, as informações da aplicação também contêm o nome do pacote, que é a referência que nós vamos utilizar para a aplicação em tudo quanto é tipo de análise que nós formos fazer. Um outro ponto que nós temos são as permissões do usuário. Ele basicamente, o seu Android Manifest, ele tem que especificar tudo que a sua aplicação quer ter acesso. Se a sua aplicação quer acessar a internet, tem que estar explícito lá. Se ela quer acessar a câmera, tem que estar explícito lá. Se por acaso a aplicação conseguir, por exemplo, acessar o seu GPS sem estar explícito lá, a Google ela não vai saber.
Porque, de maneira geral, a Google ela utiliza essas permissões para mostrar para você quando você vai instalar a aplicação. Quando a gente vai instalar a aplicação, aparece essa aplicação quer usar a sua localização, acessar a sua câmera e acessar os seus contatos. A Google, ela simplesmente pega essas informações do Android Manifest. E, teoricamente, se você não explicitar que você quer ter acesso, internamente na sua aplicação você não consegue implementar esse tipo de funcionalidade. Um outro ponto que nós temos que falar são os componentes. Os componentes é basicamente o que a gente falou anterior, que nós temos as activities, que são a interface que nós temos com o usuário, com os botões, caixa de texto. Temos os serviços, que também, apesar de não ter uma interface com o usuário, ele implementa em forma de serviço para ser executado em background. Temos os receivers, que são os broadcast receivers que eu falei anteriormente, por exemplo, para poder receber um SMS. E temos os providers, que são os content providers, que são semelhantes a storages, que a sua aplicação pode utilizar para armazenar e obter informações. E temos também os resources, né, que são os componentes resources. É comum, por exemplo, a aplicação armazenar ícones, armazenar arquivos XML contendo traduções de diversas linguagens. Vamos supor, eu tenho uma aplicação que ela é internacionalizada. Então ela tem uma interface em inglês, tem uma interface em português, tem uma interface em espanhol. E eu especifico a tradução da minha aplicação em arquivos XML interno, ou semelhante a uma tabela de string, e essa especificação ela fica armazenada nos recursos, nos componentes resources que tem especificado no arquivo XML. Então vamos ver, parte a parte, como é que é a sintaxe de cada um desses componentes. Primeiramente, como eu falei, a tag principal que o nosso Android Manifest vai ter, vai ser a tag Manifest. E ela não é filha de nenhuma tag, ela é a tag principal que nós temos. E o principal item que ela pode ter, o principal parâmetro que ela tem, é o package, que simplesmente é o nome da aplicação que nós temos e o nome que nós utilizamos para referenciar. Por exemplo, com.empresa.aplicação. Esse é o package name, é o que a gente utiliza. Por exemplo, quando a aplicação está em execução, é o nome que identifica o processo daquela aplicação em execução. E quando a gente quer pegar alguma informação da aplicação, alguma coisa, a gente referencia utilizando esse nome, esse package name. Um outro ponto que nós temos no Manifest são as permissões do usuário. Ou seja, ela fica dentro da minha tag Manifest e ela especifica o que a minha aplicação vai querer ter acesso ou não. Por exemplo, se eu quiser que ela acesse a câmera, eu tenho que especificar android.permission.camera. Ou seja, eu vou colocar tudo que a minha aplicação quiser ter acesso, eu tenho que implementar e especificar dentro do meu Android Manifest. O exercício bacana é pegar algumas aplicações e avaliar se ela tem alguma permissão excessiva. Vamos supor, eu peguei uma aplicação que a aplicação não tem nenhuma funcionalidade ali de gravar áudio, só que ela tem a permissão que solicita gravar áudio. Ou já peguei a aplicação que não tinha praticamente nada demais, mas ela pedia praticamente permissão para tudo. Então, se numa futura atualização alguém injetasse um malware, por exemplo, nessa aplicação, ela ia atualizar automaticamente no meu aparelho e eu poderia ser comprometido. Por quê? Porque se por acaso a aplicação ela mudar essa permissão, ela adicionar alguma permissão, na próxima atualização que tiver, o próprio sistema te fala, tem uma aplicação para atualizar, só que ela solicita uma permissão a mais, e você tem que aprovar. Caso contrário, ele atualiza sozinho, caso a atualização automática esteja ativada. A outra tag que nós temos é a tag Application. Ela tem muita informação, tem muitos parâmetros, como vocês podem ver, ou como vocês podem na documentação oficial avaliar. Basicamente, quando eu abro o Android Manifest e vou na tag Application, eu simplesmente procuro por dois atributos. A primeira delas é se ele permite backup, e a segunda delas é se aquela aplicação ela é depurável ou não. Aí mais pra frente, se tiver algum outro tipo de treinamento, algum outro material, eu explico o que quer dizer isso e como é que a gente pode tirar vantagem disso. Então, os Activities, como eu havia falado anteriormente, são componentes que simplesmente representam uma interface. Ele tem vários parâmetros também, eu cortei um monte de parâmetros que ele tem, mas tem alguns parâmetros interessantes. Por exemplo, aquele export de true ali é muito interessante caso você veja isso dentro de um Activity. E também caso tenha aquele Intent Filter, que a gente vai ver o que é daqui a pouco. Além disso, nós temos também um componente de serviço, que é semelhante a um Activity, só que ele não tem interface com o usuário. Ele roda em background e pode fazer diversas coisas, inclusive quando a aplicação não estiver em foreground, quando não estiver visível na tela. Porque é diferente, você apertar o botão e mandar a aplicação para background, ela continua a execução. Caso você queira fechar a aplicação, você tem que ir no gerenciador, por exemplo, apertando duas vezes o botão e arrastar a aplicação para o lado para você matar aquele processo. Caso contrário, ela fica em execução em background.
Temos os providers, que são os content providers, aí tem vários, e também um atributo bem interessante para ele é o nosso Sported, que caso esteja true, caso esteja habilitado, uma aplicação de fora consegue acessar aquele provider. É semelhante quando você tem algum tipo de informação e você quer compartilhar essa informação com outras aplicações, quer interagir com outras aplicações. Aí você cria esse content provider, o content provider vai implementar qual que é a interface para acesso àquele dado e uma aplicação de fora ela consegue utilizar aquilo. Um componente também que nós temos é o receiver. Como eu falei, se eu quero que minha aplicação ela receba um SMS, que ela intercepte o SMS, eu tenho que habilitar no meu manifest que eu quero essa permissão de receber SMS e tenho que implementar um broadcast receiver para sempre que chegar um SMS eu receber. Um outro exemplo é se eu quiser saber sempre que meu aparelho ligar, eu quero que minha aplicação ela execute. Então eu tenho que pedir a permissão para poder ser notificado, para poder acessar esse tipo de informação e tenho que implementar um broadcast receiver que vai ter o código responsável por receber a notificação do sistema quando o aparelho ligar na primeira vez. Bom, é só isso do manifest, então vamos ver um exemplo de código de Android Manifest para poder avaliar como é que são esses campos preenchidos e para ver o que nós podemos tirar de conclusão em cima disso. Então agora nós vamos ver um exemplo simples de um Android Manifest com todos esses atributos preenchidos. Bom, aqui a gente pode ver que a primeira tag que nós temos é a tag Manifest, que ela contém o parâmetro principal dela é o package name, que nesse exemplo que nós temos é com.hackandroll.academy. Em seguida, nós temos o use SDK, que especifica qual que é a versão mínima que essa aplicação ela pode executar, a versão do SDK, e para qual versão que ela foi feita. Temos um monte de permissão. Por exemplo, essa aplicação ela pede para poder enviar SMS, para acessar a internet, para escrever no armazenamento externo, no caso SD Card, para poder usar os credentials, para poder ler os seus contatos, ou seja, tem um monte de permissão que talvez nem seja necessário. Bom, descendo aqui no nosso manifest, nós temos a nossa tag Application. A nossa tag Application, ela tem os dois atributos que eu falei que são extremamente interessantes. Ela permite ser depurável e ela permite fazer backup. Essas duas informações ajudam você a, por exemplo, depurar remotamente a aplicação, injetar código no processo dela, essas coisas, acessar as variáveis internas dela com ela e a execução. E o Allow Backup permite que você faça um backup dessa informação e talvez consiga obter dados sensíveis. Como, por exemplo, a aplicação ela armazena você logado. Você não precisa mais de ficar sempre colocando credencial. E quando você fizer o backup, talvez esse token de sessão que você tem internamente, ele venha junto com esse backup. Temos também a tag do receiver. O receiver, como eu falei, serve para você interagir com o sistema operacional. Ou seja, você quer ser notificado sempre que receber um SMS. Você quer conseguir ler os SMS. Ou você quer ser notificado quando o aparelho ele ligar. Então você implementa o seu Broadcast Receiver e deixa que o sistema operacional vai ficar notificando você quando esses eventos que você solicitou permissão ocorrerem. Temos um exemplo aqui de um Content Provider. No caso, eu chamei ele de Secret Content Provider, mas se reparar ele está exportado. Nesse exemplo simples aqui, uma aplicação de fora ela consegue acessar os conteúdos desse Content Provider, simplesmente acessando o nome dele. Então, nesse caso, ele não seria tão secret assim. Temos mais embaixo aqui uma activity, que representa uma interface. Na verdade, nós temos duas activities. Uma delas é a main activity, que é a interface principal. E como eu falei, tem um intent filter ali. Por quê? Porque eu quero que o sistema operacional ele interaja com esse componente. E como ela é a activity principal, é ela que o sistema operacional vai utilizar para poder dar o launcher inicial. Ela que é o launcher da minha aplicação. Ou seja, quando eu iniciar o meu aplicativo, essa vai ser a primeira activity que vai ser chamada. E temos uma outra activity secundária, que é a Display Message Activity, que ela é uma filha da Main Activity. Bom, pessoal, aqui foi só uma explicação simples de como é que é o manifest. E juntamente com isso, nós encerramos essa primeira etapa da série sobre engenharia reversa de aplicações Android. Lembrando que o mais breve possível eu vou liberar a segunda etapa, que eu já gravei, só tenho que editar os vídeos. E pedindo também novamente, para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, quem puder dar aquele joinha, dá o joinha e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir para poder ajudar o canal a crescer e também para disseminar conhecimento. Valeu, galera. Muito obrigado e Hack the Planet.